Irmãos amados, alguém já disse que recordar é fácil para quem tem memória. Esquecer é difícil para quem tem coração. E eu estou exatamente nesta conjuntura entre o recordar e o não esquecer. Em 1959, muita gente não era nascida ainda. Eu vinha fazer o meu primeiro ano de seminário aqui e comecei a trabalhar com a Igreja Presbiteriana de Areias. Conheci aqueles presbíteros extraordinários. Aquele homem cujo nome adorna e dignifica este belíssimo coral que nós ouvimos há pouco. Orígenes Gama. Eu o conheci de perto, convivi com ele, trabalhei com ele, com seus dois irmãos, Elias e Gamaliel. E outros presbíteros e diáconos, irmãos e irmãs, e o meu coração como que voa ao passado e vibra com mais intensidade. Porque passei 4 anos aqui com esta igreja, saindo daqui em 1952, fim do ano, para, aliás, 1962, para em janeiro de 1963, ser ordenado pelo presbitério de Itabuna, como pastor que celebrou 50 anos de ministério. Ao Senhor, pois, toda a glória por todo o bem que Ele tem feito por mim, através de mim, sim, e apesar de mim. Sinto-me profundamente honrado pelo convite do vosso ilustre pastor, cuja amizade muito me desvanece e enriquece a minha vida. Reverendo Arnaldo Matias, este príncipe de Deus, a quem também não conhecia, estamos empatados. Eu conhecia de ouvir falar. Mas ouvir falar, bem louvado seja Deus. Sem mais delongas, eu vos convido à leitura do texto sagrado que está em Números, capítulo 10. Mas antes desta leitura, seja-me permitido também o registro entusiasta de uma oportunidade que Deus me deu de ouvir pela primeira vez, e soube também que a primeira vez que o credo apostólico foi cantado, primeira vez no mundo. E eu perguntei ao reverendo Arnaldo por que no mundo, como é que ele sabia que o credo estava sendo cantado pela primeira vez aqui. Ele disse, porque a autora da música, da composição musical, deste belíssimo poema teológico, que é o credo apostólico, me entregou. E eu lhe pedi licença para ser cantado o credo, cuja música foi por ela composta no aniversário da igreja. Eu não sei se está conosco a nossa irmã Inês. Está a nossa irmã Inês. Por favor, fica de pé. Eu quero conhecê-la da cabeça aos pés. Quero parabenizá-la pela fidelidade com que a irmã se ouve na ministração
do dom admirável que o Espírito Santo lhe concedeu. Parabéns, e que o Senhor a abençoe continuamente. E permita-me a impertinência de lhe pedir, depois ou amanhã, a senhora me traz a cópia da sua composição musical para ser cantada também em outros lugares, a começar pelo estado da Bahia. Muito obrigado, que Deus a abençoe. Irmãos, no livro de Números, no capítulo 10, nós vamos ler de modo alternado os versículos 29 a 32. Números 10, 29 a 32. E quero pedir ao nobre pastor da igreja o auxílio, porque estou com um problema visual ainda em fase de tratamento e não quero me atrever a trepidar na leitura, e vou pedir o auxílio ao reverendo Arnaldo para conduzir a congregação na leitura alternada de Números 10, 29 a 32. Fiquemos de pé. Perfeito. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vo-lo-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirás de guia. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhe deparar lugar de descanso. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Amém. Amém. Obrigado. Os irmãos podem sentar-se e, em silêncio, vamos orar ao Senhor, pedindo-lhe a bênção e a graça do Espírito Santo de Deus, que dos céus inspirou esta palavra para aplicá-la com poder e graça ao nosso coração. Oremos. Senhor bendito, nós te adoramos na beleza da tua santidade e te agradecemos o privilégio de termos em nossas mãos a tua palavra, a oportunidade de lê-la, e queremos, Pai, que suas lições calem fundo em nosso coração agora. Por isso te pedimos, fala, Deus, meu Senhor. Toca-nos com o fogo do altar. Fala, Deus, meu Senhor. Eis-nos prontos ao teu mandar, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Reverendo Arnaldo, digníssimo pastor da Igreja Aniversariante, senhores pastores
cuja visita muito nos desvanece, senhores presbíteros, amados irmãos e amigos visitantes. O texto nos sugere um tema, que é um convite abençoador. Gravemos bem o adjetivo que estamos usando. Um convite abençoador. Israel levantava acampamento das planícies do Sinai e para empreender a jornada. Quando Moisés se dirige a seu cunhado Obabe, ele faz um convite: vem conosco. Ele faz uma promessa: e te faremos bem. Ele faz uma declaração: porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. E mais, se vieres conosco, te faremos todo o bem que o Senhor a nós nos fizer. Está aqui a estrutura de um convite abençoador. O Espírito Santo de Deus segreda ao nosso coração ser este um tema oportuno para uma igreja que ao longo dos dias atinge 120 anos de história, de testemunhos, de lutas e de grandes vitórias. É muito próprio para uma igreja assim esse tema, um convite abençoador, por causa das características de quem o faz. E essa igreja, ao longo de 120 anos, vem fazendo a homens e mulheres, a jovens e anciãos, este convite abençoador. E ela, pela graça do Senhor, encarna em si as mesmas qualidades de Moisés nesta ocasião. Isso porque, meus irmãos, o transmissor ou os transmissores de um convite para o bem, identificar-se pelas seguintes características. Primeira, saber para onde vai. Ter certeza do seu destino. Observe no verso 29 que Moisés diz a Obabe: estamos de viagem para algum lugar. É assim? Não. Estamos de viagem para o lugar. Ou, o artigo é definido. Pressupõe-se, portanto, que ele tinha certeza do seu destino. Estamos de viagem para o lugar que o Senhor disse: dar-vos-ei. Moisés sabia para onde estava indo, para onde conduzia Israel, qual era o destino que os aguardava e para onde eles todos se dirigiam. Não iam à mercê do acaso, não iam para qualquer lugar, eles iam para o lugar, tinham certeza do seu destino. E isso qualifica muito bem uma igreja de 120 anos.
que faz este convite aos moradores de Areias, aos moradores de toda esta parte do Recife há 120 anos. Fica bem para uma igreja que é impulsionada pela fé salvadora em Jesus Cristo, nosso Senhor, sabe para onde vai. O cristianismo de Cristo é a religião da certeza. O Senhor Jesus já lançou as bases desta convicção inarredável quando disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É linguagem que traduz certeza, convicção. O apóstolo Paulo, seguindo a esteira deste pensamento, dá uma aula de convicção, transmite uma palavra que nos impulsiona a fé. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O cristianismo é uma religião de certeza. Há alguns anos, gravemente enfermo, sabia que ia morrer, um sacerdote budista em São Paulo. E ele, sentindo a aproximação da morte, reuniu a família, os amigos, e entrou numa espécie de desespero. Ele dizia: eu não posso morrer assim, eu preciso ter certeza. E chamaram outro sacerdote budista, que veio e lhe falou, e lhe transmitiu a renovação dos ensinos de Buda. E ele dizia: não é isto, não é isto. E aí chamar um outro sacerdote da religião da maioria, que veio e lhe falou uma porção de coisas, e o arquejante sacerdote budista reunia forças e dizia: não é isto. E o desespero continuava, até que se lembraram de um pastor que morava lá na esquina daquela rua, e foram lá e chamaram o pastor, e o pastor veio como representante do cristianismo de Cristo, da religião da certeza, e leu para ele, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí o sacerdote budista dizia: sim, é isso, fala mais. E o pastor ia lendo textos das Sagradas Escrituras, falando de Jesus. E o velho sacerdote budista, nos estertores da agonia derradeira, dizia: é isso, fala mais, é isso. E morreu assim. Vem conosco, porque estamos de viagem para o lugar, certeza do seu destino. O crente é assim, sabe para onde vai. Eis marchamos, disse o poeta, para aquele bom país. Não é para o purgatório, não é para a redenção. Marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre, ali feliz, vai com ele descansar. O
convidante, o transmissor de um convite para o bem, precisa ter certeza do seu destino. E Moisés o tinha. Estamos de viagem para o lugar que se ajusta a esta igreja como uma luva numa mão bem feita. Moisés diz, por quê? E aqui ele inclui uma cláusula explicativa. Porque o Senhor tem prometido boas coisas a Israel. E Moisés confia na promessa de Deus. Esta é a segunda característica marcante na vida, na personalidade, na alma de alguém que transmite a outro o convite para o bem. Tem confiança, crê de todo o coração naquilo que Deus diz. A promessa do Senhor é infalível. A promessa de Deus é inarredável. Ela se cumpre. Ela é verdadeira. E por isso Moisés diz, o Senhor tem prometido boas coisas a Israel. E ele confia nesta promessa do Senhor. E a vida desta igreja, ao longo desses 120 anos, tem sido marcada também por esta confiança bendita, altaneira, nas promessas infalíveis de Deus. Estou terminando um livro, aliás, já fui cobrado hoje, e agradeço a cobrança do meu amado e querido amigo, presbítero Dr. Hilton Vitalino, que deve estar aqui conosco. Ele perguntou pelo livro, e vai sair com fé em Deus no próximo mês, assim esperamos. O livro tem o título Lampejos Escatológicos. Tratará dos sinais indicativos da segunda vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, do aparecimento, governo e fim do anticristo, da conversão de Israel a Jesus e de um tema muito controvertido, o milênio. E eu estou colocando numa das páginas iniciais do livro a frase de uma moça norte-americana que, após ouvir uma aula dada por um pastor com certas reservas a certas partes das Escrituras Sagradas, e reserva ao livro do Apocalipse, aquela jovem inteligente, depois de ouvir aquele pastor e professor, fez uma pergunta: se Deus não queria dizer o que disse, por que não disse o que queria dizer? Essa, senhores pastores, é a pergunta. Se é verdade que o que está ali não é bem assim, não se deve entender assim, é procedente a pergunta, desde que nós aceitemos que aquilo que está escrito por ordem do Senhor a João, escreve o que vês, o que ouves, escreve. Se nós entendemos que o que João escreveu é palavra de Deus, e alguém põe isso em dúvida, é pertinente a pergunta
daquela jovem norte-americana, admitindo que foi Deus quem disse. E se Deus não queria dizer o que disse, por que então não disse o que queria dizer? Mas já chega de propaganda do meu livro, que vai sair brevemente. E espero em Deus fazer o lançamento aqui no Recife, em algumas igrejas. E se o conselho da igreja e o pastor me permitir, quem sabe aqui na igreja de Areias. Mas estou dizendo isso por quê? Porque a religião, o cristianismo é não só uma religião de certeza, mas é também uma religião de confiança. É uma religião de confiança. Nós não apenas cremos na existência de Deus como todo-poderoso Criador e mantenedor do universo, mas nós confiamos na palavra deste Deus, confiamos na misericórdia desse Deus, confiamos no seu amor e na sua fidelidade. Moisés confiava, porque o Senhor tem prometido boas coisas a Israel, e eu completaria pedindo licença a Moisés, e por isso nós confiamos nele e te convidamos, vem conosco e te faremos bem. Mas, meus irmãos, a terceira e última característica do transmissor ou dos transmissores do convite para o bem, como faz esta igreja, é a disposição para repartir. Voltem, por favor, comigo ao verso 32. Números 10. Números 10. Verso 32. E convido a igreja que já ouviu corais tão lindos, cânticos tão inspiradores, que faça comigo um grande coral. Leamos juntos o verso 32, a palavra final de Moisés, insistindo com seu cunhado Obabe, aquele tuaregue do deserto, cuja ajuda Moisés tanto desejava. O que é que Moisés diz? Leamos juntos. Se que maravilha! Se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. A disposição para repartir o benefício. O crente é assim. A igreja evangélica é assim. A igreja presbiteriana é assim. A igreja presbiteriana de Areias tem sido assim ao longo de 120 anos. Tem repartido o pão em sua dupla dimensão. A dimensão social, material, humana, do socorro, da mão estendida àquele que necessita. Mas tem também repartido o pão espiritual. A graça, Cristo, a nossa unça. E muitos que estão aqui, se converteram aqui, receberam a Jesus como seu Salvador aqui, ouviram falar da graça redentora aqui, porque esta igreja teve e tem e terá sempre a disposição de repartir a bênção
recebida. Se vieres conosco, nós te faremos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Disposição para repartir. Numa grande cidade, um dia, por volta do meio-dia, um garoto de rua, muito faminto, estava na frente de um restaurante. A sua fome o inquietava. E a situação se agravava mais com aquele cheiro gostoso que vinha lá da cozinha daquele restaurante. E aquele menino olhava lá para dentro, com muita fome. Aproxima-se dele um cavalheiro que ia almoçar naquele restaurante, e vendo aquele garoto naquela situação tão curiosa, perguntou-lhe: meu filho, você está com fome? Ele disse: sim, senhor, estou. Quer almoçar comigo? Ora, sim, senhor, quero. E entraram os dois, assentaram-se à mesa. O cavalheiro chamou o garçom e pediu que servisse aos dois. O garçom começou a servir. Prato feito, o cavalheiro começou a comer, mas o garoto não comia. E aquele cavalheiro achou aquilo estranho, porque o menino olhava para o prato fascinante, atrativo, e olhava para a porta da rua. Olhava para o prato e olhava para a porta da rua. Intrigado com aquele procedimento, o cavalheiro lhe perguntou: meu filho, por que é que você não come? Fica olhando para o prato e olhando lá para a porta da rua. E o garoto disse: é porque eu tenho um amiguinho que está lá fora e ele está com fome também. E eu não posso comer sozinho. Eu tenho um amiguinho, está lá fora, está com fome, e eu não posso comer sozinho. E o cavalheiro, sensibilizado com aquela atitude extraordinária daquela criança, disse-lhe: vá lá fora, chame o seu amiguinho, traga-o. E aquele garoto saiu apressado, encontrou o amiguinho lá fora, também faminto, trouxe-o para dentro, assentaram-se à mesa e jubilosamente fartaram-se com aquele almoço. Esta igreja, como todo crente sincero, sabe que lá fora há alguém com fome e ela não pode comer sozinha. Tem um amiguinho lá fora, está com fome e eu não posso comer sozinho. Vem conosco e te faremos bem, porque se vieres conosco, nós te faremos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. E essa tem sido a história da Igreja Presbiteriana de Areias. Homens e mulheres, jovens e anciãos, com os quais os membros desta igreja, os de ontem e os de hoje, têm repartido o pão espiritual que mitiga a fome da alma e desaltera a sede do coração. Que esta igreja continue assim. Um velho pastor contou-nos de um sonho extraordinário que teve uma noite.
Ele contou que uma noite sonhou com a volta de Jesus aos céus, a ascensão, a volta aos céus. Recebido o Senhor pelos anjos com muita festa. E em meio daquela festa alegre, pelo retorno da segunda pessoa da Santíssima Trindade, para se assentar à destra da Majestade Santa, os anjos eufóricos vibravam, quando um anjo se atreveu a dirigir a Jesus uma palavra. Senhor, tu desceste à terra, sofreste o sacrifício da cruz, ressuscitaste vitoriosamente, consumaste assim a grande obra da redenção da humanidade, mas acabas de voltar aos céus. Quem ficou na terra encarregado de dizer ao mundo, ao futuro, o que fizeste? E Jesus respondeu ao anjo: eu deixei lá na terra um grupo de homens e mulheres, citou os nomes, encarregados de dizerem à humanidade o que eu fiz para salvá-la. E também a continuidade do trabalho deles estará a cargo daqueles que vão crer na palavra deles e vão transmiti-la a outras gerações. E o anjo insistia: Senhor, não tomaste outra providência, além desse grupo de homens e mulheres? E Jesus disse: não tomei outra providência, só eles. E o anjo agora, quase impertinente, diz: Senhor, e se eles falharem, que será da extraordinária obra de redenção que consumaste na cruz e no túmulo vazio? E se eles falharem? Jesus responde ao anjo: eu não tomei nenhuma outra providência, porque eles não podem falhar. Meus irmãos, sois herdeiros de uma grande e gloriosa herança de 120 anos de trabalho operoso, de testemunho eficaz, de homens e mulheres que, movidos pelo Espírito Santo, não falharam. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus, irmãos, pela sua palavra. Nesta noite cantaremos o hino Trabalho Certo, e é bem apropriado nesses instantes que nós estaremos nos dedicando a Deus, a continuarmos a obra que esta igreja tem trabalhado na causa do Senhor. Cantemos, pois, com alegria.